Então, nessa ação penal 503, 52, 63, 15, retomado o depoimento do senhor André Gustavo Vieira da Silva. Senhor André, o senhor relatava então esses encontros nesse escritório de advocacia, o senhor mencionou que o senhor Fernando Reis colocava essas questões como se fosse então do setor. E aí o senhor pode retomar então a resposta? Dentro do assunto do setor e os interesses em particular também. O senhor participou dessas reuniões no escritório de advocacia? Fui eu quem fiz o agendamento delas. Eu, na realidade, liguei para... Eu combinava com Bendini. Marcelo achou que, Fernando Reis achou que o lugar ideal seria esse escritório de advocacia. Bendini se sentiu confortável de ir. Eu passava para Fernando Reis a placa do carro, para que houvesse uma pessoa esperando Bendini na entrada da garagem para ele entrar. No final do dia eu só trocava uma mensagem com o Fernando perguntando deu tudo certo, ou às vezes a secretária de Fernando, Roberta, ligava e dizia, doutor André, deu tudo certo. A reunião foi tudo bem. Depois ele me atualizava. A primeira reunião, eu acho que foram 2, podem ter sido 3. E essas reuniões foram depois então do encontro na casa? Ou foram antes? Foram depois. Foram depois? Depois do encontro na casa. Na realidade, o que é que acontece? O Bendini me relatou, eu checava dos dois lados, checava a expectativa do Odebrecht, checava a realidade de Bendini para encontrar uma forma de como tratar o assunto, até porque eu estava no meio do assunto, eu era o elo que ligava o assunto nas duas pontas. Então, de um lado, Bendini realmente receoso, porque achava que estava havendo um estreitamento, uma limitação para ele poder agir ou intervir de forma como o Odebrecht talvez viesse pedindo, cobrando, e como ele havia sinalizado no início, mas que na realidade ele percebeu que não ia poder ter perna talvez para poder caminhar dessa forma. E na segunda reunião, na segunda não, se não foi assim, se houve 3 é a terceira, se só houve 2 é a segunda. Na segunda reunião, Marcelo Odebrecht já tinha sido preso e Fernando me disse que Dr. Emílio tinha reassumido a condução da empresa junto com um tal de Newton, que eu também não conheço quem é, e ele pediu uma outra reunião lá no escritório de advocacia. Eu falei com Bendini foi novamente à reunião. Quando ele saiu da reunião, ele me chamou e disse, olha André, eu estou começando a ficar um pouco mais preocupado, porque o Emílio beirou me ameaçar. Beirou me ameaçar, porque houve um cancelamento desse navio sonda, que segundo Fernando Reis me confidenciou a parte, dava um prejuízo aí de dezenas de milhões de dólares para eles. Eles tentaram intervir, eu pedi a Bendini para intervir, segundo ele tentou intervir para evitar, mas no final das contas ele não conseguiu fazê-lo. Sim. E houve o cancelamento de fato. Então houve até uma expressão usada da parte dele, de Bendini, de que a gente encontraria uma forma de compensar isso e tal. Acho até que ele falou esse termo, se você quer saber, não foi no conjunto de um assunto específico, foi em função da pressão que o Emílio parece que tinha sido indelicado com ele e ele não gostou. Sim. Foi quando ele virou para mim e ele disse, André, acho que a gente tem que começar a ter um pouco mais de cuidado. Acho que está na hora de a gente dar um pouco pausa de espaço nisso, porque Sim. A prisão de Marcelo já previa ser um pouco mais complicada do que muita gente pensava, se achava que era uma coisa de estalar o dedo e não foi bem assim, e aí a gente começou a regredir, mas continuamos se falando, continuamos trocando mensagens, continuamos, depois disso ele foi passar um carnaval em Porto de Galinha, e eu tive com ele rapidamente, apenas para cumprimentar a família, quer dizer, não passou da minha casa, nem... Quem esteve em Porto de Galinhas? O Bendini? Dr. Bendini. Tá. Para esclarecer alguns pontos, quando que ficou definido, quando que houve a concordância da Odebrecht em pagar esses valores que haviam sido acertados, então? Olha, na realidade, no final do ano, eu acho, de 14, o Fernando Reis tinha me confidenciado de que ia fazer uma viagem para Aspen.
Sei. com Marcelo Odebrecht para esquiar. Segundo ele, eles são amigos, gostam de esquiar e tal. E que ele ia tentar sensibilizar Marcelo em relação a essa pauta e tal. Ele sempre barrigando. Eu também viajei para fora. Quando eu voltei no início de janeiro, nós marcamos o encontro, falamos e na sequência veio aquela situação da Petrobras. Quando veio a situação da Petrobras, ele já se mostrou bem flexível de que resolveria o problema. Sim. Então, E quando ele transmitiu assim, vamos pagar mesmo? Então, basicamente depois do encontro na minha casa. tá. Depois do encontro que a gente foi feito, em que Bendini ali reiterou a preocupação com a agroindustrial. E naquele momento também ficou claro de que Bendini podia ajudar de alguma forma eles na pauta da Petrobras, foi quando ele cita aí uma expressão que eu usei, caneta de ferro ou coisa parecida. Posso ter usado, não me lembro de ter usado, mas posso ter usado, se não essa expressão, não me lembro dessa expressão específica. Eu me lembro de ter usado alguma coisa do tipo que, de fato, o cara ser presidente tem um peso. E o montante acertar, o quanto foi solicitado, afinal de contas? O solicitado foi 17 milhões e por Fernando Reis para mim. Eu acho que Fernando Reis aí cumpriu dois papéis diferentes. Com Marcelo ele acertava que ia pagar só uma parte, comigo ele dava a entender de que devia os 17. Tá. Então ele disse, André, com esse constrangimento, com essa situação toda que está aí, eu vou arrumar um jeito de arrumar um valor e depois a gente vê e tal. Mas o depois a gente vê, depois eu tenho que ver com o Marcelo. Ele sempre botava Marcelo. Na hora de dizer que pode ser que não, era Marcelo que... E esses 17 era baseado no montante do empréstimo lá, que o senhor disse? do valor de um BI 700 liberado para agroindustrial, para safra. E foram, o consta aqui nos autos, segundo o Ministério Público, pelo menos o pagamento total de 3 milhões. Foi feito esse pagamento mesmo? Como que foi combinado esse pagamento? Eu falei com o Fernando disse que ia fazer inicialmente um pagamento de 3 milhões, 3 pagamentos de 1 milhão. Ele me chamou na Odebrecht, na realidade não foi nem ele, a Roberta, a secretária dele. Eu fui para uma reunião lá com ele, ele me chamou, disse que faria 3 pagamentos, chamou uma pessoa na sala, que hoje eu sei que é Fernando Barbosa, mas na época ele deu um nome, que eu vi que é aí, mas nem lembrava do nome também, porque a pessoa entrou, falou comigo apenas sobre o assunto em específico. E ele perguntou aonde receber. Na hora eu liguei para meu irmão, meu irmão tem um flat que ele ficava para trabalhar em São Paulo, e digo, Antônio Júnior, estou precisando de um favor teu, talvez eu fique lá no flat. Na realidade eu nunca fiquei nesse flat. Eu usei esse flat especificamente nessas 3 datas, que inclusive não tinha ninguém. Já está claro que ninguém conhece ele, ninguém viu, meu irmão não sabia do assunto, veio saber quando levou a coercitivo ano passado. Então eu dei o endereço do flat, eles combinaram datas, combinaram senhas, que era Oceano. Eles combinaram, o senhor está dizendo, combinaram com o senhor? Combinaram comigo. Tá. Combinaram comigo as senhas. Não tem necessidade do senhor. Oceano, Lagoa e Rio. Tá. Mas isso está citado inclusive no. Sim, não tem necessidade de ser assim tão específico. E esse dinheiro, esses 3 milhões... Oceano, Rio, Lagoa. E esse... Na rua Sampaio Viana, 180, apartamento 43. Tá. As datas foram dia 17/6, 24/6 e 1/7. Mas o senhor não estava lá para receber o dinheiro? Não. Como é que chegou esse dinheiro até o senhor? Eu tenho um taxista amigo que trabalha com a gente já há 7, 8 anos, onde toda vez que eu vou para São Paulo, como também tenho um amigo no Rio que é taxista, que sempre que eu vou para São Paulo ele me pega no aeroporto, às vezes eu passo o dia, rodo com ele, vou embora à noite, eu fico, ele roda comigo, quando vou com a família, quando tem um casamento, ou quando minha mulher leva meu filho no médico, ele é quem dá assistência, depois eu mando depositar o valor na conta dele, e eu pedi a Marcelo, eu digo, Marcelo, eu preciso receber. Esse é o Marcelo Casemiro. Marcelo Casemiro. Tá. Marcelo também fazia alguns entregas de material gráfico para Arcos e tal, algumas coisas que eventualmente a Arcos pedia. Eu tinha pouco vínculo com a Arcos, eu trabalhava mais a parte de prospecção de negócio. Meu irmão é quem conduzia operacionalmente a empresa.
E eu falei com o Marcelo Casimiro, pedi a ele se ele podia receber esse material, dei as datas e pedi a ele que deixasse lá no flat, que não tinha problema nenhum. Habitualmente o Marcelo sempre foi muito discreto, não sei se ele achou que pudesse ser alguma coisa, mas também nunca compartilhou comigo, pegou e fez o que eu pedi. Deixou no flat. Deixou no E o senhor foi buscar? Eu fui buscar no flat. E o senhor pegou nas 3 sucessivas vezes, esses 3 milhões de reais. O que o senhor fez com o dinheiro? Olha, parte do dinheiro, eu tinha um dinheiro em Recife, eu estava devendo 1 milhão a um amigo, de um empréstimo que fez, e para eu não transportar de Recife para São Paulo, eu usei o dinheiro que estava disponível em São Paulo para quitar. Tá. Imagino, inclusive, que isso está declarado no próprio imposto de renda dele, sem nenhum problema, é fácil averiguar isso. E isso foi 1 milhão, e o restante? O resto dos recursos, eu fiz, parte dos recursos eu deixei no flat durante um tempo, eu fiz 2 pagamentos a Dr. Aldemir Bendini. Um pagamento de 600 mil reais e um pagamento de 350 mil reais. Como foram feitos os pagamentos? O pagamento de 600 mil reais coincide com um almoço que nós tivemos no restaurante Roma, em São Paulo. Na realidade, quando eu marquei o encontro com o Dr. Fernando Reis, eu pedi a Fernando Reis queria almoçar com a gente, eu pedi a ele que não fosse almoçar. Por quê? Porque eu queria conversar com ele antes e eu estava levando uma encomenda para ele. Então o Bendini chegou mais cedo comigo, ele entrou, eu estava com uma bolsa, eu entreguei a bolsa a ele, ele pediu licença, saiu, eu não sei se ele colocou no carro ou se ele estava com o motorista, eu fiquei dentro do restaurante, na sequência ele voltou, perguntou só o que havia lá, eu disse o valor, almoçamos, na sequência chegou o Fernando Reis, nós conversamos com o Fernando Reis, na sequência Bendini foi primeiro embora e ficou eu e Fernando Reis que demos o fechamento na conversa. Tá, nessa ocasião foi entregue 600 mil, isso? 600 mil. Em espécie? Em espécie. E esse dinheiro o senhor tirou da onde, especificamente? Estava no flat. Daquele dinheiro do flat? Sim, claro. Ele circulou em alguma conta antes? Não, nenhuma conta bancária. Tá. Nenhuma conta bancária. E depois o senhor mencionou que foi outra entrega? Outra entrega 350 mil que normalmente eu muitas vezes ia a São Paulo de manhã e voltava 2 horas da tarde, 1h30 da tarde, 2 e pouca da tarde. E normalmente eu chegava cedo ali naquele restaurante, tem o fogo de chão na entrada do aeroporto. Eu normalmente sentava ali, comia rápido e ia para o aeroporto, comia às vezes meio-dia, 15 para meio-dia, comia e ia para o aeroporto para pegar o voo, que eu já chegava em Brasília 3 horas da tarde. Num desses dias eu combinei com ele, ele passou para me pegar no restaurante lá, me deixou no aeroporto e seguiu. Aí eu não sei, aí é uma citação de uma coincidência de data em que ele viajou, não viajou, eu não tenho esse conhecimento de viagem, eu tenho conhecimento que eu fiquei para viajar e seguir viagem. Isso, desculpa, pode repetir onde foi isso? Hein? O aeroporto de Congonhas é o do centro, não é isso? Isso. Exato, o aeroporto de Congonhas. E o senhor entregou quando os 300 mil? Entrei no carro com ele, entreguei, ele arrodeou. Você sai do restaurante ali, você sobe, faz o arrodeio por dentro do aeroporto e sai. Me deixou, seguiu, eu entrei e embarquei. E onde estava esse dinheiro dos 300 mil, de onde o senhor tirou? Também no mesmo lugar. Da bolsa lá, da entrega? No mesmo lugar. Também não circulou por nenhuma conta? Não. E o senhor entregou mais valores para ele? Não, veja bem, não entreguei mais nenhum valor a ele, tá certo? O que ficou acertado é o seguinte, na minha cabeça é como se a gente tivesse uma conta corrente, ele depois me pediu, ele viajou para Nova York com a família para passar um Réveillon, e me pediu para resolver o pagamento de um hotel em Nova York, que eu paguei pela Circus Turismo, como já está aí na documentação, de fato o pagamento foi feito por mim, não houve reembolso, de fato foi pagamento que eu fiz. Quanto foi aproximadamente que o senhor pagou? 9.854 dólares, segundo o Henrique da Circus, eu paguei em real a ele, mas eu não sei o valor em dólar, mas pelo que eu vi, o valor bate isso. E esse valor o senhor pagou? Paguei ao Henrique da Circus. Em espécie? Em espécie. E esse o senhor tirou de algum lugar ou também tirou daqueles mesmos valores? A não é uma princípio, quantia sai tão dos grande, valores, né? Uhum. Podia fisicamente não estar ali em Recife, onde eu fiz o pagamento. Sei. Mas saía, vamos dizer, da conta corrente, vamos usar um termo genérico. O senhor Aldemir reembolsou o senhor desses valores, de alguma forma? Não. Alguém da família dele? Não.
O senhor pagou alguma outra despesa? Sim. Eu inclusive queria anexar um documento à parte que só para acrescer as provas. Essa questão de ordem. Esse documento também é Só um minutinho, doutor. Eu tenho que puxar o microfone. questão de ordem. Excelência, o documento foi acostado aos autos, está no evento 321. Perfeito. Eu estou vendo o documento aqui. O senhor tem a relatar sobre ele, então? O que eu tenho é o seguinte, eu realmente tinha um hábito de ir relativamente a Nova York, porque eu tenho um amigo que tem um apartamento lá, sempre ia e eu acompanhava ele. E lá tem um motorista, como vários que tem em Nova York, que lhe presta serviço de transfer, de ficar com você na cidade. E ele tinha me perguntado: André, eu preciso de um carro em Nova York para rodar comigo, um carro. Tu tem alguém? Eu digo, tenho uma pessoa chamada Eduardo e tal, que pode ficar com você. E ele disse, não, então combina para ele me pegar no aeroporto, diz os dias, as meninas e tal, depois eu te passo o valor por hora e tal. Então depois eu fui atrás de Eduardo, eu paguei na época ele $10 mil pelo período que ele ficou, que ele usou, segundo ele, as meninas ficavam até um pouco mais tarde, e às vezes dava 8, 10 horas de carro por dia. E eu, inclusive, pedi ao doutor Eduardo que fizesse uma declaração. O débito foi feito no cartão de crédito dele, American Express, ou no meu. Eu tentei levantar a fatura, já comuniquei, mas aqui dentro não consegui, na prática, levantar. Mas o Eduardo está aqui, ele fez a declaração assumindo que, de fato, rodou com a família Bendini. O senhor recebeu algum reembolso por esse valor? Também não. O senhor tinha uma contabilidade informal desses gastos ou dessas entregas que o senhor fez para o senhor Bendini? Doutor, contabilidade informal, não. Eu tinha contabilidade de cabeça. Eu não sou uma pessoa que tem as coisas muito anotadas nem em computador. Minha agenda sempre foi num pedaço de papel. Todo dia eu anotava o que tinha que fazer. E como eu viajava muito, não usava computador. Meu computador era meu telefone, sempre limpando o que podia, porque ficava muito pesado, muita coisa. Eu sabia de cabeça o que tinha mais ou menos resolvido, mas, vamos dizer, eu digo conta corrente, mas esses dois valores em específico eram valores relativamente menores dentro de um conjunto de uma expectativa que eu pudesse ter de vir ou não ou conseguir tratar algum assunto dentro da Petrobras que estava em pauta e que, de repente, pudesse me beneficiar de forma certo. Mas o senhor havia solicitado 17 milhões, a Odebrecht pagou 3 milhões. Qual que era a sua parte? Qual que era a parte do Bendini? Qual que era o acerto? Olha, nós nunca tivemos uma conversa objetiva em relação a percentual. Eu cheguei a falar com ele para a gente fazer metade, ele sugeriu 20% e ele disse, vai resolvendo que a gente conversa. Como tinha um saldo dos 14 a receber, nós não chegamos a determinar exatamente como poderia ficar no final. A realidade é que eu recebi os 3 milhões, paguei 1 milhão de uma dívida que eu tinha, 950 mil paguei a doutor Ademir Bendini e 1 milhão eu paguei de imposto, porque é o episódio que ficou aqui, que também eu acho que deveria ser esclarecido. Quando Fernando Reis disse que sinalizou, eu percebi que ele de alguma forma ia pagar, mas antes dele pagar, entre as dificuldades que ele colocava de pagar, eu acho que para ganhar tempo ele dizia que precisava arrumar uma forma de formalizar isso. Eu não sabia que eles tinham um departamento de propina, nem muito menos sabia quem era Novis. O Novis esteve aqui, se eu ver ele, eu não sei quem é, nem ele a mim. Eu não tinha noção desse, nunca tratei com esse tipo de departamento dele, nem tinha conhecimento. E ele dizia, não, mas a gente tem que arrumar a forma. E numa delas, de fato, eu pensei em sugerir a ele e a gente recebeu o valor através de uma nota que eu pudesse dar da minha empresa de consultoria, porque ele disse que às vezes a Odebrecht resolvia problema da ambiental pela construtora ou da construtora pela ambiental. Aqui mesmo já houve casos em que se admitiu isso. Então, eu cheguei a emitir uma nota ou duas, porque eu ia para uma reunião com ele para levar, mas trocando mensagem com ele, ele próprio disse, André, descarta 100%, essa chance não existe. Então, por que eu emiti duas notas? Porque, na realidade, eu emiti a primeira errada com um histórico que era pequeno, planejamento. Planejamento de quê? Planejamento, ninguém paga 3 milhões de um planejamento de quê? Então, eu elaborei uma segunda nota tentando puxar para um histórico, que era o histórico ao qual a minha empresa pudesse comportar a prestação do serviço. E, na realidade, quando o Fernando Reis destacou, eu cancelei a nota. Eu acho mas que isso cheguei... foi lá Exato.
Lá para frente, né? Eu tô tentando esclarecer a questão da nota só da emissão. Tá, então. Então, o que eu estou querendo dizer eu acho que mencionei a Fernando que ia tentar resolver por uma nota e ele acho que me deu uma negativa. Eu não estou bem claro, mas de alguma forma ele não aceitou o formato. Ele disse que pagaria por fora, não usou o termo departamento disso ou daquilo, não chegou a usar isso. E na sequência disso, quando houve, antes de haver a citação de Marcelo, A prisão, o senhor disse. Não, antes de haver a delação dele, sim, que a ele delação. citou o caso em específico envolvendo a minha Bendini. Antes disso, eu tenho um advogado em Brasília que chama Dr. Carlos Marcial, que foi secretário da Receita. Eu procurei Dr. Carlos Marcial, disse: Carlinhos, eu estou com um problema. Ele disse: que é? Eu digo: rapaz, eu ajudei numa situação aí, o pessoal me pagou um dinheiro por fora, eu posso até... Aí ele disse: André, me explica melhor isso. E aí eu disse: não, eu achei que podia ser uma consultoria, eles não toparam, quiseram pagar por fora e tal, mas a realidade é que eu recebi 3 milhões. Ele: André, para simplificar, tem um crime fiscal logo de cara nisso. Você recebeu 3 milhões e não declarou. Então, primeira coisa que você faria, eu recolhia o imposto e declarava. Sei. A questão criminal, se o processo caminhar, amanhã você vai ter que justificar lá de outra forma. Então, na realidade, eu aproveitei, fiz isso. Só 10 ou 12 dias depois foi que Marcelo fez essa citação a meu respeito na delação. O que prova que eu não podia ter má vontade nenhuma de pagar, porque eu não paguei depois de Marcelo ter me citado, eu paguei antes de Marcelo citar. Sei, mas o senhor fez isso porque o senhor estava na expectativa de que ele ia citá-lo, eu sabia o que tinha feito, acho que todo mundo sabe o que faz. Sei. Se eu sabia o que faz, e se ele vai fazer uma delação, e se na minha cabeça, quem decide fazer uma colaboração, não existe justiça sem colaboração. Se a pessoa vai fazer a colaboração dele, se ele vai ajudar de alguma forma, eu imagino que ele vai dizer a verdade. Se ele vai dizer a verdade, tem uma coisa contra mim. Se eu puder dizer ela, eu prefiro dizer ela e assumir ela, pelo menos para me contextualizar amanhã, do que não fazer. Foi o que eu fiz. Então consta que o recolhimento desses tributos foram em março e abril de 2017. Exato. Eu acho que a denúncia de Marcelo em relação a nós veio 2 meses depois, 30, 40 dias depois, mas seguramente foi posterior a isso, porque eu não tinha conhecimento dela ainda quando fiz isso. Certo. E consta também uma indagação que eu gostaria de falar ao senhor, um pouco antes da sua prisão, houve essa planejamento dessa viagem para Portugal. O senhor pode esclarecer? Essa viagem nunca teve nada com nada, excelência. Quando na realidade eu fui citado, o senhor próprio é testemunha disso, eu procurei tentar fazer uma defesa prévia, tá certo? Minhas viagens, até porque eu presto consultoria ao Partido Social Democrata em Portugal, em que fiz 2 campanhas eleitorais para primeiro-ministro, ganhei as 2 por sinal. E o partido há 8 anos tem uma consultoria comigo, legal, correta, declarado no imposto de renda, declarado tudo bonitinho, não há nada errado. E eu tinha a obrigação de ir, se não todo mês, a cada 2 meses a Portugal. Isso é uma história que eu tenho nos últimos 2 anos. Então, foi o que eu fiz. Eu só tive o cuidado de, antes de ir, notificava aqui. Antes de ir, notificava aqui. Antes de ir, notificava aqui. Para que não fosse interpretado que eu estivesse indo com algum outro intuito que não fosse de prestar o meu serviço. Entendi. Fui nas datas marcadas, voltei nas datas marcadas. E naquele dia em específico, eu tinha de fato uma reunião no partido, tinha sido convocado, ia ter um congresso do partido. Eu anexei, inclusive, acho que a agenda da reunião, e depois vim me surpreender que soube que Bendini, coincidentemente, tinha uma viagem para Praga e que faria uma escala em Portugal. Não ia encontrar lá em Portugal? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu não sabia que ele ia. Não era nem questão. Talvez se eu soubesse que ele fosse, eu até pudesse ter dito: vamos almoçar ou jantar, mas esse não foi nem o caso. Quando o senhor quando o senhor recebeu esses valores, os 3 milhões e tal, o senhor informava o senhor Bendini que o senhor estava recebendo esses valores? Sim. O total, não só aquele valor que o senhor recebeu? Como assim o total? Não, o senhor, cada vez que o senhor recebeu, recebi 1 milhão da Odebrecht, recebi os 3 milhões? Os 3 milhões. Os 3 milhões. Ele sabia que eu ia receber os 3 milhões. Não entrei em detalhe de vou receber amanhã outro dia outro, não. O senhor tem alguma relação comercial com o senhor Bendini? Não. Emprestou dinheiro para ele? Não. Ele emprestou para o senhor? Não.
As suas relações financeiras são essas. Veja bem, eu volto a dizer, conheci Bendini no final de 2013, início de 2014. Não sou frequentador da casa dele, ele não é frequentador da minha casa. Ele deu um pulo na minha casa no Réveillon de 2014, porque foi passar de fato lá no hotel e eu pedi a ele para passar lá em casa, ele passou, tomou um café. Sim. Não, a indagação que eu faço é muito simples. O senhor não tem relações comerciais com ele? Não. Vendeu o carro para ele, comprou o carro dele, nada disso? Não, de jeito nenhum. Imóvel, nada, nenhuma relação comercial? Não. Houve só um episódio que eu queria adicionar, que é o seguinte: de fato, no carnaval que ele passou no Naná, em Porto de Galinha, a despesa do hotel foi paga por ele. E o Ministério Público já checou o que havia no cartão dele. O que houve ali foi, quando ele saiu no final da tarde, no outro dia o pessoal do hotel, é amigo nosso de infância, ligou e disse: André, ficou aqui umas despesas extras pendentes, quer que eu ligue para cobrar? Eu digo: não, manda que eu resolvo. Não saberia nem dizer quanto foi, mas negócio de 1.000, 2.000, água, despesa besta, vamos dizer. Tá bom. Não foi assim, não é que eu ia pagar, ele pagou de fato a viagem dele no cartão de crédito dele. Tá lá e a despesa foi. No outro dia que fizeram esse comentário, e acho que não foi nem no nome do apartamento dele, foi do genro dele que estava com ele. A despesa de extra. Aí o senhor menciona que esses 3 milhões foram pagos para o Odebrecht a favor do senhor Bendini, mas ele conseguiu, de fato, fazer alguma coisa em benefício ao grupo Odebrecht dentro da Petrobras? Olha, O senhor falou que ele tentou, mas ele conseguiu algo? Eu acho que dentro do conjunto de interesses que foram colocados ali, eu não sei se foi resolvido. Acho que não, porque senão ele teria me dito objetivamente. O que eu percebi é o seguinte: primeiro, houve de fato o interesse dele tentar resolver a todo custo a questão do bloqueio cautelar, era um compromisso que ele tinha assumido de fazer, como também de tentar resolver um conselheiro lá na Braskem e de ser sensível às questões da Odebrecht. Talvez ele não tenha encontrado, como eu disse, ambiente para poder, de alguma forma, tratar isso. E a Odebrecht, eu não tenho dúvida de que de fato só fez o pagamento quando viu que ele ia para a Petrobras e quando viu a sinalização dele de poder tentar ajudar de alguma forma. Tá certo? Qual o telefone que o senhor utilizava para entrar em contato com o senhor Odemir Bendini? Eu não tenho esse telefone, doutor, porque meu telefone foi apreendido aqui. Mas o número o senhor não lembra? Não lembro porque fica em nome no telefone. Mas não, o número do senhor. O meu, 96350447. Tá. E falávamos, como eu disse, muito pouco por telefone, era só pelo Wiki, pelo sistema de mensagem. Tá certo. Tem umas questões aqui em particular. Alguma coisa mais, senhor, relevante, senhor, gostaria de dizer? Sim, eu só queria complementar uma coisa, que depois da citação do Marcelo Odebrecht a mim e a ele, quando eu fiz... quando nós falamos, eu digo, Marcelo está citando que a gente de alguma forma se colocou à disposição. Marcelo inclusive fala um termo achaque, como considera aquilo um achaque, porque o cara que convive com você 1 ano e meio tratando um assunto, não acho meio inapropriado, embora eu só tive com o doutor Marcelo uma vez na minha casa. Estou dizendo com o doutor Fernando Reis. Trocamos, eu e Bendini, muitas mensagens acerca da denúncia que o Marcelo fez. Né? Ele dizia: André, nós não podemos assumir isso, vai pelo lado da consultoria, eu vou de alguma forma admitir que você se apresentou como sendo interlocutor deles. Foi quando eu fiz a opção, nesse momento, de pagar o imposto, de tentar puxar a nota como justificativa e tal. Ou seja, nós falamos algumas vezes para tentar, nesse café que a gente teve na rua da casa dele, nós conversamos muito sobre isso. Dá uma aparência de legalidade a essas transações. A forma adequada de colocar. Isso foi tratado então com o senhor Bendini? Foi tratado. E quando nós nos encontramos aqui na Polícia Federal, que nos primeiros dias nós ficamos, até o depoimento da doutora Ataíde, separados em parte, porque o ambiente ali é impossível ficar todo mundo tão separado, mas depois havia ali uma área comum de circular e tal,
Eu lhe confesso que fiquei tentando, na expectativa de que ele pudesse sinalizar com a possibilidade de dizer, olha, eu já tinha na minha cabeça a ideia clara de que a gente só resolveria isso se tivesse disposto a colaborar, a falar a verdade e assumir aquilo que eventualmente foi feito. Mas não percebia da parte dele esse interesse. Ele, quando falava, não, vou preparar aí, o que é que eu vou fazer amanhã, mas sempre apontando o dedo a terceiros. Eu digo, rapaz, se não apontar o dedo para si próprio, não vai ser só para os outros que nós vamos conseguir convencer ninguém. Sei. Tá certo? O senhor sabe o que ele fez com o dinheiro que ele recebeu? Não. Consta aqui ou melhor, só para esclarecer, reuniões que o senhor fez com o senhor Bendini, elas ocorreram, o senhor mencionou na sua casa, também no Banco do Brasil? Banco do Brasil sede. Nesse café? No café. Na Petrobras também? Alguma? Não, nunca fui na Petrobras. E alguma reunião em algum outro local, assim, que o senhor não mencionou? No Windsor, no Windsor. Reis, e tive uma reunião com ele no Banco do Brasil, em São Paulo também. Quantas reuniões que o senhor participou com ele, juntamente com Marcelo Odebrecht e Fernando Reis? Com os dois, só uma na minha casa. Com o Fernando Reis? Só uma na minha casa. Agora, com o Fernando Reis, participei de mais umas 5 ou 6, pelo menos. Com o Fernando Reis e com o Bendini? Não. Com Fernando Reis e Bendini. Os dois juntos, Reis né? E Bendini, mais uma no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro. Sei. Eu acho que talvez mais 2. É possível que seja uma, mas é possível que tenha sido 2 reuniões. Tá bom. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.